400 anos. Fácil de dizer, difícil de alcançar. Mas torna-se mais longo ainda quando se está esperando por algo ou alguém. Desde a época de Neemias, a nação judaica já aguardava a vinda do Messias, sobre quem Ezequiel havia falado que daria um fim à opressão sofrida pelos judeus. Eles estavam esperando que Deus apontasse um rei na linhagem de Davi para guiar seu povo. Entretanto, durante esses 400 anos, o Senhor Deus aparentemente se manteve em silêncio. E realmente Deus não se comunicou através de profetas durante este tempo. Contudo, ele estava trabalhando, as coisas estavam acontecendo. Em 603 a.C., Deus capacitou Daniel a interpretar o sonho que ele havia dado ao rei Nabucodonosor, a predizer a ascensão e queda de nações e a transferência de poder global. Durante esses 400 anos, Deus estava fazendo com que a visão daquele sonho se tornasse realidade. O glorioso rei Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, teve curta duração, exatamente como Daniel havia dito. Ciro, rei da Pérsia, estava conquistando reinos após reino, e formando um exército enorme, a cidade da Babilônia escapou de ser capturada devido a seus enormes muros construídos em ambos os lados do rio Eufrates, a qual corria pela cidade. Mas, em 539 a.C., Ciro desviou o curso do rio através dos canais de irrigação, e assim seu exército marchou sob as muralhas por um caminho criado pelo rio que havia secado, derrotando o último rei da Babilônia, Beltesazar. O Império Medo-Persa, representado pelo peito e braços de prata na estátua, substitui muito mais acima de 200 anos. Mas, quando aos 22 anos, Alexandre da Grécia conhece Dário da Pérsia, na Batalha de Gaugamela, tudo muda. Desejando usar os seus temidos carros de lâminas e seu grande exército de mais de 200 mil homens para dominar Alexandre, Dário escolheu um campo plano, o qual foi arado e nivelado por seus homens, beneficiando seu exército no momento da batalha. Mas, quando Alexandre chegou e avaliou aquela situação, ele virou-se para a direita, atraindo o tolo Dário para um terreno irregular e rochoso. A vitória de Alexandre marcou o fim do governo persa. 11 anos depois, com apenas 33 anos de idade, enquanto governava o maior império do mundo antigo, Alexandre morreu. Apesar de sua curta vida, o Império Grego, estabelecido por ele e representado pelo ventre e coxas de bronze, continuou por mais de 250 anos, dividido em 4 regiões governadas de forma independente. A dinastia de Ptolomeu, no Egito, durou mais tempo, mas finalmente chegou ao fim quando Cleópatra cometeu suicídio em prisão domiciliar presa por Otávio de Roma. Quando Otaviano retornou a Roma, foi declarado o primeiro cidadão, tornando-se o primeiro imperador do Império Romano, representado pelas pernas de ferro e pés de barro. Otaviano recusou o título de rei ou ditador, mas tornou-se conhecido como Augustus, o reverenciado, um nome passado aos seus imperadores que o sucederam. Ao longo dos anos, várias divisões do Império aconteceram, sendo a divisão final a do leste e oeste, em 395 d.C. O fim do Império Romano Ocidental é marcado pela abdicação de Rômulo Augustus do trono, antes de um general germânico em 476.
Durante todo este acontecimento e quando o domínio sobre os judeus foi sendo passado de um reino para outro, a expectativa aumentava. Conforme os reinos se levantavam e caíam, os judeus não podiam ajudar, mas se perguntavam: quando o Messias viria para estabelecer seu reino? Apresentado pela pedra que duraria para sempre?